O estilo gótico designa uma fase da história da arte ocidental, identificável por características muito próprias de contexto social, político e religioso, em conjugação com valores estéticos e filosóficos, e que surge como resposta à austeridade do estilo românico. Esse movimento cultural e artístico desenvolve-se durante a Idade Média, no contexto do Renascimento do século XII, e prolonga-se até o advento do Renascimento em Florença, quando a inspiração clássica quebra a linguagem artística até então difundida. Os primeiros passos são dados a meados do século XII na França, no campo da arquitetura, mais especificamente na construção de catedrais, e, acabando por abranger outras disciplinas estéticas, estende-se pela Europa até início do século XVI. Já não apresentada então uma uniformidade geográfica, a arquitetura em comunhão com a religião vai formar o eixo de maior relevo deste movimento, e vai cunhar profundamente todo o desenvolvimento estético. O termo. Quando a nova estética se expande além das fronteiras francesas, a sua origem vai ser a base para a designação Franciginum opus, trabalho francês, ou opus modernum, trabalho moderno. Mas vai ser só quando o Renascimento toma o lugar da linguagem anterior que os novos valores vão entrar em conflito com ideais góticos e o termo atual nasce. Na Itália, no século XVI, e sob a fascinação pela glória dos cânones da Antiguidade Clássica, o termo gótico vai ser referido pela primeira vez por Giorgio Vasari, considerado o fundador da história da arte. Aos olhos deste autor e dos seus contemporâneos, a arte da Idade Média, especialmente no campo da arquitetura, é o oposto da perfeição, é o obscuro e o negativo, relacionando-a neste ponto com os godos, povo que semeou a destruição na Roma Antiga em 410. Vasari cria assim o termo gótico, com fortes conotações pejorativas, designando um estilo somente digno de bárbaros e vândalos, mas que nada tem a ver com os antigos povos germânicos, visigodos e ostrogodos. Somente alguns séculos mais tarde, durante o Romantismo, nas primeiras décadas do século XIX, vai ser valorizada a filosofia estética do gótico. A arte volta-se novamente para o passado, mas agora para o período misterioso e desconhecido da Idade Média, Goethe, também fascinado pela importância das grandes catedrais góticas na Alemanha, vai acabar por ajudar ao impulso desta redescoberta da originalidade do período gótico, exprimindo as emoções que lhes são despertas ao admirar os gigantes edifícios de pedra. Neste momento nasce o neogótico, que define e expande o gosto pela utilização de elementos decorativos góticos que reconhece pela primeira vez as diferenças artísticas que separam o estilo romântico do gótico. Contexto e primeiros passos. Os séculos XI e XII são séculos de mudanças sociais, políticas e econômicas que em muito vão fazer despoletar as necessidades de expressão artística mais adequada às novas premissas sociais. O comércio está em expansão e a Flanders, como centro das grandes transações comerciais, leva ao desenvolvimento das comunicações e rotas entre os diversos povos e reduz as distâncias entre si, facilitando não só o comércio de bens físicos, como também a troca de ideais estéticos entre os países. A economia prospera e nasce um novo mundo cosmopolita que se alimenta do turbilhão das cidades em crescimento e participa de um movimento intelectual em ascensão. Paralelamente, assiste-se ao crescimento do poder político representado pelo monarca e à solidificação do Estado unificado, poderosa entidade que vai aspirar a algo que lhe devolva a dignidade e a glória de outros tempos e que ajude a nação a apoiar a imagem do soberano. A igreja, por seu lado, vai compreender que os fiéis se concentram nas cidades e vai deixar de estar tão ligada à comunidade monástica, virando-se agora para o projeto do que será o local por excelência do culto religioso, a catedral. Ao contrário da construção humilde e empírica do românico, a construção religiosa gótica abre portas a um espaço público de ensinamento da história bíblica, de grandiosidade, símbolo da glória de Deus e da Igreja, símbolo do poder econômico da burguesia, do Estado e de todos que financiaram a elevação do emblema citadino. Expansão, ramificação e uniformização. O núcleo central do estilo resume-se inicialmente à zona da Île-de-France, que abarca a zona de Paris e arredores, mas estende-se eventualmente a todo o território francês e transborda mesmo para lá das fronteiras, ramificando-se pela Europa Ocidental, principalmente a norte dos Alpes. A expansão do movimento alastra com o tempo para Inglaterra, Alemanha, Itália, Polônia e até a Península Ibérica, embora aqui com menos compacto. Seguindo as rotas comerciais, o estilo é exportado e vai permanecer por algum tempo como uma estética de caráter estrangeiro e adaptado. Já no decorrer do século XIII,
impõem-se as influências regionais e o estilo assume, dentro de um mesmo eixo condutor, diversas facetas demarcadas pelas diferentes culturas e tradições europeias, mas a corrente artística não vai permanecer imutável, e do mesmo modo que se ramifica, vai acabar por se influenciar mutuamente e formar um conjunto uniforme e homogêneo, por volta de 1400, denominado Gótico Internacional. A meados do século XV, a área de domínio gótica começa a reduzir e está praticamente extinta um século depois, quando o proto-renascimento lança as primeiras ideias. Em geral, verifica-se que, em termos de permanência temporal, o movimento artístico difere profundamente de local para local, podendo-se, no entanto, definir aproximadamente as diversas fases que o compõem, como, por exemplo, gótico primitivo. Assumem-se as ideias base e dão-se os primeiros passos com a reconstrução da abadia de Saint-Denis. Gótico pleno, ou gótico clássico. Aperfeiçoam-se as inovadoras técnicas de construção e entra-se na fase do domínio construtivo arquitetônico com o tempo das grandes catedrais. Gótico tardio, ênfase. A expressão artística torna-se menos ambiciosa, fruto da crise econômica e da peste negra do século XIV, a par com uma religião mais terrena e mundana praticada pelas ordens mendicantes. Características gerais da arquitetura. Verticalismo dos edifícios substitui o horizontalismo do românico. Paredes mais leves e finas. Contrafortes em menor número. Janelas predominantes. Torres ornadas por rosáceas. Utilização do arco de volta quebrada. Consolidação dos arcos feita por abóbadas de arcos cruzados ou de ogivas. Nas torres, principalmente nas torres cineiras, os telhados são em forma de pirâmide. O gótico e os descobrimentos. Durante o século XV e início do século XVI, os estilos gótico e manuelino foram levados pelos portugueses a seus domínios de além-mar, particularmente as ilhas atlânticas de Açores e Madeira. Por exemplo, a igreja matriz da Vila Franca do Campo, Ilha de São Miguel, em Açores, e a Sé do Funchal, na capital da Ilha da Madeira, que foi construída entre 1493 e 1515. É uma típica igreja gótica manuelina. No Brasil, por outro lado, não há construções góticas ou manuelinas, devido a que a construção do território começou a partir de 1530, quando o estilo renascentista já era o estilo usado em Portugal.